Vamos lá. O Bruno Teixeira. Antigamente, casamento era algo pra vida toda. Hoje, parece que o divórcio virou a solução pra qualquer problema. Você acha que a galera tá desistindo fácil demais? Assim, ó. Bom, primeiro, ele tem razão nessa observação dele, né? O divórcio hoje, pra cada 10 casamentos, 6 irão se desfazer nos primeiros 5 anos. A estatística é essa hoje no Brasil. Nos primeiros 5 anos, 60% dos casamentos serão desfeitos. O que é um absurdo, né? Tem mais gente divorciando do que permanecendo casado. Agora, sim, por que antigamente era pra vida toda e hoje parece que não é mais? É porque eu acho que o que se perdeu não foi nem só a questão do... tem muita gente que vai defender aqueles aspectos mais sociológicos. É porque antigamente não podia se divorciar, antigamente a mulher não podia se separar, enfim, tinha toda essa questão. O divórcio foi autorizado no Brasil tem, sei lá, 60 anos. Tô ruim de conta aqui, mas deve ter por aí entre 60 e 80 anos que o divórcio foi autorizado no nosso país. Antes disso ele não era sequer permitido, acho que até menos, né? Menos de 60 anos. Então assim, então é por isso que hoje tem mais divórcio, que na verdade as pessoas estão mais cientes, as pessoas estão mais conscientes, estão mais livres, coisa alguma. Na verdade o que as pessoas estão hoje mais hedonistas. O que as pessoas hoje estão mais egoístas. As pessoas elas não querem se sacrificar. O motivo de os divórcios estarem acontecendo é o mesmo motivo da gente não estar tendo mais filhos. Porque filho dá trabalho, é isso que eu tava falando aqui agora há pouco. Filho é cansativo ter filhos. As pessoas querem comer sem engordar, querem ganhar dinheiro sem trabalhar, querem ter sexo sem casar e querem ter a alegria de ter um bichinho pra cuidar sem ter que educá-lo em virtudes moral e levá-lo ao céu. Aí o que ele faz? Ele vira pai de pet, influencer. Não, sacanagem, eu vou ser cancelado, né? Eu vou ser cancelado depois dessa. Mas é isso, aí o cara vira pai de pet, ele vira influenciador, ele vai mexer com bet pra ver se ele ganha dinheiro sem precisar trabalhar de verdade. Ele vai ter o sexo casual toda semana com alguém, ou ele vai pagar uma prostituta pra ele poder se satisfazer, ou vai se afundar em pornografia, e por aí vai, né? No fim das contas é isso, as pessoas elas querem dopamina sem responsabilidade, sem o rala. A Ana Clara, ela falou algo que você também falou aí sobre pornografia. Ela fala, muita gente diz que pornografia destrói casamentos. Isso é exagero ou realmente pode acabar com o relacionamento? Muito provavelmente é um dos principais fatores de criação de repertório para destruir um relacionamento. Tá entre as principais coisas da pornografia hoje. O problema da pornografia são vários. O primeiro deles é a corrupção do imaginário. O que é a corrupção do imaginário? Quando a gente começa a ver alguma coisa repetidamente, aquilo vai se fixando no nosso inconsciente. Então, tanto a pornografia, quanto mais cedo eu assisto, pior. E quanto mais repetidas vezes eu vejo, pior. Então, o primeiro dano é o dano ao inconsciente. Por que eu falo que é o dano ao inconsciente? Quando uma coisa é colocada no meu inconsciente, ela vai gerar emoções em cima disso. Então eu começo a desejar algo que não necessariamente é desejável, por conta daquelas imagens que estão fixadas no meu inconsciente. Então, vou dar um exemplo, né? Eu tenho pacientes hoje no consultório que procuram atendimento psiquiátrico, atendimento terapêutico, porque o marido ele só sente prazer se ele vê a esposa com outro homem. Cara, isso é desordenado. Tem alguma coisa errada nesse cara. Por que ele sente isso? Porque ele se acostumou com a pornografia. Ele se acostumou a ser espectador. Ele vê aquilo de novo. Então ele se acostuma com o movimento. Percebe? Então ele começa a desejar aquilo que não é desejável. Porque ele colocou uma imagem desordenada no inconsciente dele e abasteceu aquilo recorrentemente. Então essa é uma coisa. O segundo é que o vício em pornografia vai fazer com que o homem tenha cada vez menos vontade e menos libido. Vou dar um exemplo do que eu costumo, não falando só da pornografia, mas de todos os vícios em geral, como é que ele corrompe o relacionamento. Olha só, imagina que eu tô indo pra casa e em casa minha esposa tá me esperando. Ela tá me esperando porque lá em casa ela vai preparar um risoto de camarão que eu amo, ela é Masterchef, ela vai preparar aquele risoto de camarão fenômeno, um vinho lá, sabe, uma safra incrível, não sei o quê. Nós vamos ter um papo fenomenal, uma conversa sobre intimidade, sobre futuro, sobre planos, casa, sabe? Uma conversa assim profunda de coisas gostosas e fofocas ao mesmo tempo, sabe? Uma conversa boa de homem e mulher que se interessam um pelo outro. E depois disso a gente vai pra cama e fazer um amor gostoso, a gente vai se amar ali, etc. Uma, duas vezes se aguentar, né? Nem tanto, vou parar de mentir. E aí, sacanagem. E depois a gente vai dormir abraçadinho de conchinha. Essa é a ideia. Só que antes de eu chegar em casa,
Eu passo no McDonald's, como dois Burger King, dois Big Mac, tomo 2 litros de Coca-Cola, passo 1h30 girando o feed do Instagram, assisto meia hora de pornografia e me masturbo. E chego em casa. O risoto de camarão vai ter gosto? Não. Não vai. O vinho vai ser gostoso? Não vai. O papo vai ser bom? Coisa nenhuma. Eu vou achar ela chata e desinteressante. Porque eu fiquei um tempão lá no Instagram me abastecendo de dopamina rasa. O sexo vai ser gostoso? Não vai. Vai ser uma porcaria. E aí fica parecendo que a minha vida é ruim. Olha só que loucura. Eu tô abrindo mão de uma coisa que é incrível. De um jantar incrível, de um vinho incrível, de um papo incrível, de um sexo incrível. Por conta de um monte de porcarias superficiais que eu não percebo que me tiram o norte. Por conta de esse excesso de dopamina desnecessária. Entende? E aí eu começo a me queixar da minha vida. Tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente fazendo isso. Muita gente que passa o dia inteiro no celular e acha que a esposa é sem graça e chata. Ou que o marido é sem graça e chato. Mas é porque ela passa o dia inteiro vendo Instagram, YouTube, etc. E não se concentra na realidade. Ela não tem presença mais. Né? As pessoas estão ali, mas não estão ali. Elas estão desarticuladas da realidade. Fica assistindo pornografia, fica se masturbando. Depois o cara não tem gosto nenhum no sexo. Ele começa ou a ter ejaculação precoce ou ejaculação retardada. Então, ou ele chega lá muito rápido, porque ele já está abastecido da dopamina, ou ele chega lá muito lentamente, porque ele tá tão dominado pelo inconsciente de coisas mirabolantes, que aí ela precisa se esforçar muito. Aí a mulher já não aguenta mais, tá lá sofrido, já tá todo assado e o cara tá lá toda a vida. Vai acontecer, né? Tem um amigo meu que é historiador e ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim que a quantidade de dopamina que a gente tem hoje, a quantidade de sexo que a gente vê hoje, a quantidade de estímulo que a gente tem hoje, de prazer que a gente tem hoje, de um homem de classe média baixa, é mais dopamina, mais prazer, mais exposição do que um rei do século XV tinha. Um rei. Pô. Então assim, o nosso cavalo da esquerda é ultra alimentado o tempo todo, sabe? Então assim, saber equilibrar essas coisas é um dos grandes desafios. A pornografia é uma dessas coisas que a gente precisa cortar mesmo, né? Porque ela gera vício, ela gera dependência química. E aí eu falo de novo, falando como profissional da saúde mental aqui, escutem isso com atenção. Hoje em dia é mais fácil, em alguns casos, é mais fácil fazer a pessoa se livrar do vício em cocaína do que tirar a pessoa do vício em pornografia. Mais fácil, mais fácil. Ô, Tuti, que mais? O Eliseu, ele mandou: quando a diferença de desejo sexual no casal é muito grande, como lidar sem transformar isso num problema grande? Um quer toda hora e o outro quer marcar horário. É assim, ó. Qual que é a frequência ideal? Não existe. A frequência ideal é o que é a frequência naquele momento para aquele casal. Por um momento que eles estão vivendo a vida deles. A primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Sair da irrealidade. Por que às vezes isso acontece? Porque a gente fica tentando se comparar a um mundo que inclusive não existe. O cara fica assistindo pornografia e a moça fica perguntando pras amigas dela como é que tá a relação em casa. E claro que isso é disfuncional. Primeira coisa, parem de ficar se baseando no que tá fora. É o que dá certo pra vida de vocês, pro casamento de vocês, pro casal que vocês são. Ponto, essa é a primeira coisa. Entendendo isto, o sexo, ele é a coroação da intimidade. E a intimidade, ela só pode ser gerada a partir do diálogo. Se não tem diálogo, não tem intimidade. Se não tem intimidade, não tem sexo. Mas, Jorge, tem sexo. Tem gente que não conversa um único A e tem sexo. Mas não é exatamente sexo. O Ariano Suassuna, ele fala assim que se eu chamo o Chimbinha de gênio, sabe o Chimbinha do Calypso? Se eu chamo o Chimbinha de gênio, o que me sobra pra Beethoven? Ou seja, se eu chamo qualquer relação sexual de sexo de fato, de que eu chamo aquela relação com 20 anos de casado? O cara olha pra mulher e eles se entregam um ao outro numa vida plena, sabe? Se isso é sexo, aquele coito de 2 adolescentes de 17 anos de idade que nem sabem o nome um do outro, não dá pra ser a mesma coisa, entende? Não dá pra mim usar a mesma terminologia. O que eu tô querendo dizer? Tem gente que acha que tá fazendo sexo e não tá. Tem muita gente que acha que tá fazendo sexo e não tá. É só um coito, é só uma masturbação a 2. Não é sexo ainda. O sexo ele tem que ser a coroação da intimidade. É sentar, dialogar, entender o que o outro quer, entender o que você quer, sabe? Antes da intimidade ser gerada, assim, primeiro falar sobre as seguranças. Eu tô me sentindo inseguro porque você não me valida, você não elogia. Eu tô insegura porque você esconde o celular, porque você reclama demais, sei o quê. Entenderam sobre essas coisas, conversaram abertamente sobre isso, começa a conversar sobre sexo. Sabe? Um casal que não conversa sobre sexo não faz um bom sexo. Tem que conversar sobre sexo. E aí conversar e alinhar.
Alinhamento é achar um meio termo entre os dois. Ah, ela quer marcar horário e ele quer todos os dias. Bom, então marca horário 4 vezes por semana, entendeu? No fundo, se vocês estiverem dispostos a sentar e dialogar, sempre vai achar a solução. Que não vai ser nem para um, nem para o outro. Vai ser um meio termo dos dois. E precisa ser assim. Porque se é só do seu jeito, você começa a ficar meio hedônico, entende? Você fica hedonista. E é isso que é danoso pro casamento. Tem que ser mais ou menos do seu jeito e mais ou menos do jeito dela. E isso só é alcançado mediante o diálogo. Ah, Jorge, mas o meu marido não quer dialogar. Seu marido não quer dialogar porque você não alimentou aquelas seguranças que eu mencionei. Começa nas seguranças. A primeira coisa. Começa a validar seu marido, começa a elogiar seu marido, começa a reconhecer e acolher as coisas dele. Você vê que ele vai começar a querer conversar contigo. Começa a dar segurança física, espiritual, segurança afetiva, moral, segurança logística para sua esposa. Você vê que ela vai começar a se abrir mais com você. Ela vai parar de ter vergonha e vai começar a falar o que ela realmente quer, o que ela realmente pensa, mas disposta ao diálogo. Diálogo é conhecer ao outro. Se você conversou com o seu marido, conversou com a sua esposa e você não saiu de lá com uma informação nova sobre ele ou sobre ela, você não dialogou. Você não dialogou. Ah, Jorge, eu conheço meu marido. Não conhece. Ah, eu conheço minha esposa. Não conhece. A gente muda o tempo todo. Ah, ninguém muda. Muda. A gente muda o tempo todo. Aliás, tem gente que vai escutar esse podcast aqui, vai escutar nós conversando aqui e vai mudar. A gente muda o tempo todo. Toda hora. Isso é natural da psique humana. Ela vai agregando novas informações e vai mudando a sua forma de pensar o mundo. É assim que funciona. Isso aqui é assim que se chama construção da personalidade. Para cada informação nova que chega, você reorganiza um pouco a sua personalidade. Uma pessoa que tem informações novas e não muda nada é uma pessoa imatura, porque ela só quer pensar com o estômago e não com a razão. Então, o X da questão, eu acho que tá em a gente conseguir conversar todos os dias e conhecer um pouquinho mais o marido ou a esposa. Ah, quem que é seu marido? O que que ele gosta, o que que ele não gosta? Ele mudou de ideia sobre alguma coisa? Ele pensa alguma coisa diferente ou ainda é daquela mesma forma? E ir conhecendo ele cada vez mais. E ir conhecendo ela cada vez mais. Vocês vão ver que quanto mais essas conversas profundas acontecem, mais vontade de sexo acontece. Porque o sexo é a vontade da plena entrega. E você só consegue se entregar plenamente, verdadeiramente, a alguém que você conhece e confia. Você tem que conhecer essa pessoa. Se você tem algum grau de insegurança em relação a ela, você não vai se entregar. Não de corpo e alma. Talvez se entregue só de corpo, mas de alma não. Aí deu ruim. É.